Olá pessoal, bem-vindos. Boa tarde para quem está assistindo ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está vendo esse vídeo gravado. Eu sou o Eric Santos, sou o CEO da Resultados Digitais e é com prazer aqui que eu vou falar para vocês hoje sobre inbound sales, né? Esse tema que é um pouco diferente, um pouco novo para muitas pessoas, mas é de vital importância para que a gente também consiga capitalizar e ter mais resultado em cima de marketing digital. Eu tenho hoje 3 missões, aqui, 3 grandes objetivos com vocês nessa apresentação. Eu espero que a gente consiga alcançá-las aí no final da apresentação. O primeiro objetivo é mostrar como vendas de fato é o outro lado da mesma moeda de marketing digital. A gente precisa de vendas, precisa fechar clientes para justificar todo o trabalho e investimento que a gente está fazendo em marketing digital. E aí, inbound sales anda de forma totalmente casada com inbound marketing. O segundo grande objetivo que eu tenho aqui é mostrar como inbound sales, que é uma metodologia um pouco nova, como que ela está aproveitando de mudanças estruturais que a gente está vendo aí, desde o processo de compra do cliente, até tecnologias novas que a gente tem aí para poder falar com o nosso cliente pessoalmente, e como que as empresas podem estruturar uma área de inbound sales para adquirir clientes de uma forma mais confiável, de uma forma mais escalável, de uma forma mais previsível. E por fim, eu quero que a gente tenha como missão completa aqui também, que as empresas saibam exatamente o que elas precisam fazer em termos de alinhamento entre as áreas de marketing e vendas, porque essas áreas que sempre trabalharam muito separadas, agora elas precisam falar a mesma língua, elas precisam estar muito próximas, e como eu falei antes, elas são os dois lados da mesma moeda, né? Então, mais para o meio para o final da apresentação, nós vamos falar um pouco mais de técnicas de alinhamento de marketing e vendas e como é que vocês podem levar esses conceitos aí para o dia a dia para extrair cada vez mais resultados. Um pouquinho de informação mais aqui de housekeeping, um pouquinho mais de informação aqui para ajudar vocês aí com esse acompanhamento. O nosso webinar hoje vai ter cerca de 40 minutos aí de apresentação. E depois nós vamos ter aí 20, 25 minutos de sessão de perguntas e respostas. Para essa sessão de perguntas e respostas, vai acompanhar aqui comigo o Ionan Fernandes, que é o nosso diretor comercial, que é a pessoa que é o responsável final hoje aí pelos resultados que a gente tem de vendas e sabe muito mais detalhes até operacionais, aí boa parte dos conceitos que a gente está aplicando aqui. De qualquer forma, eu recomendo que vocês, à medida que vão tendo dúvidas, vão tendo comentários, já vão colocando na página do evento, na nossa página do Google+, porque a Nayara, que está atrás da câmera, vocês não estão vendo ela agora, ela está compilando essas informações aí e vai passar essas perguntas para nós aí no final da apresentação, e depois ela também vai mandar as informações aí, como slides, link para o vídeo gravado, enfim, ela vai mandar para vocês isso aí por e-mail. Então, sem muito mais delongas, vamos passar para o conteúdo. Agora vocês vão ver um efeito psicodélico do Google Hangout para a gente fazer essa transição dos slides. Vamos lá. Como eu falei aqui, eu tinha 3 promessas, né? Tenho 3 promessas para essa apresentação, e elas são promessas que a gente está vivendo isso no dia a dia. Então, como a gente tenta fazer em quase todos os materiais que nós disponibilizamos aqui na RD, a gente tenta compartilhar o que tem funcionado para nós e o que tem funcionado para diversos clientes, amigos, parceiros que a gente acompanha no mercado. E esse tópico específico de inbound sales é um tópico que nós temos aí aprendido, seja por referência externa, seja na prática aqui. Segundo, pessoal, estou com um problema nos slides aqui. O que é, né? Só ver se ele voltou aqui, o Hangout perdeu os slides. Um segundinho, a gente está conferindo. Bom, parece que está tudo ok, desculpem o inconveniente, mas voltando à apresentação, como eu estava falando, a gente vai compartilhar aqui alguns dos segredos que a gente tem descoberto aqui na RD
fazendo inbound sales, né? Hoje nós temos uma estrutura já grandinha de vendas internas aqui dentro da RD, e essa estrutura é responsável pelo crescimento cada vez mais acelerado que nós temos aqui do número de clientes. Então essa estrutura de inbound sales, ela faz parte da mesma máquina que começa com marketing digital e termina depois com a área de atendimento e consultoria que nós temos também. Mas essa máquina de aquisição que está fazendo com que a gente cresça cada vez mais rápido e está fazendo com que no final do mês aí esse pessoal, que é um pedaço do nosso time de vendas, consiga comemorar metas batidas aí e tomar a sua cervejinha no final do período. Isso aí é legal, é bacana, funciona para nós, mas o ponto maior que eu quero colocar aqui é que ela é uma estrutura replicável para a maioria das empresas. E a gente tem visto aí várias empresas que já têm conseguido sucesso com marketing digital, com esse trabalho de atração e geração de leads, né, que é o que a gente promove há bastante tempo, mas ainda falta aquele último passo, falta aquela parte final do processo, que é justamente aproveitar todo esse montante, esse volume gigante aí de leads que as empresas estão gerando, para poder gerar cada vez mais clientes, receitas e criar essa espiral de crescimento aí que está sendo mostrado no slide. Então, esse é o grande objetivo e é por isso que eu entendo que esse webinar de hoje, a gente está falando ao mesmo tempo com quem é o gestor ou do time de marketing digital, mas também com os gestores de vendas e com os CEOs e sócios das empresas que estão pensando em como estruturar essas duas áreas para ter crescimento escalável. Para contar como que a gente faz isso, eu vou precisar voltar no tempo um pouco. Então, esse é um slide que a gente sempre mostra, porque ele fala bastante sobre como o processo de compra por parte do cliente está mudando, né? Então, 10, 15, 20 anos atrás, nós tínhamos um processo de compra que o cliente, ou potencial cliente da empresa, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, ele tinha pouco acesso à informação. Então, o marketing era responsável por gerar demanda, que é o termo que eles sempre usam, né? E ele gerava demanda através de compra de mídia em canais de mídia tradicionais, como revistas, jornal, TV, rádio, etc. Às vezes até estandes em eventos, né, principalmente em negócios mais B2B. E a esperança era que esse processo de compra de mídia criasse uma necessidade na cabeça do cliente que ele, muitas vezes, ele não sabia que ele tinha. E o cliente, ele contava com esses anúncios, com essas propagandas, para descobrir sobre produtos e serviços. E do lado de vendas sempre foi muito responsável pela autogeração de oportunidades. Então, os vendedores, seja no modelão mais telemarketing, que a gente está acostumado, às vezes, como consumidor, a receber abordagem desse tipo, ou do modelo um pouco mais sofisticado, com aquele vendedor, que é um vendedor, por exemplo, num produto mais complexo, um produto com um ticket mais alto. Essas estruturas de venda, geralmente, os vendedores eram responsáveis por levantar listas de prospects, fazer primeiras abordagens, o famoso cold call, qualificar esses caras depois de receber vários nãos, né, um processo extenuante, inclusive. E era a forma que eles conseguiam fazer isso, inclusive era uma forma que era muito necessária para o comprador, porque, como eu falei, o comprador não tinha acesso à informação. Então, fazia parte do job do vendedor ele ter esse processo de educação do comprador ao longo do processo de compra e apresentação de solução, comparação de solução. Geralmente era o próprio vendedor que apresentava aí que alternativas que a pessoa tinha e como, obviamente, o produto dele era melhor do que o produto dos concorrentes, né? E ficava muito a cargo do consumidor ele confiar naquilo que estava sendo apresentado, porque ele não tinha muito acesso a uma base de comparação para ele avaliar as diferentes alternativas. Só que a internet bagunçou isso tudo. A internet mudou radicalmente a forma como esse processo acontece. Esse processo hoje muitas vezes é iniciado pelo próprio consumidor, através de pesquisas, através de recomendação em mídias sociais, através de aprendizado em algum outro canal online. E essa nuvem de coisas aí, de canais, de redes, de veículos, fez com que hoje o consumidor tenha uma forma totalmente diferente de aprender, de avaliar, de recomendar, de comparar aí produtos e serviços. Muita gente já diz que tem pesquisas bastante interessantes que falam sobre isso, que 70% do processo de compra
acontece de uma forma online antes do primeiro contato pessoal entre o comprador e alguém da empresa que está vendendo o produto ou serviço. Então, coube ao marketing uma responsabilidade muito maior hoje de estar presente nesse processo que começa lá atrás, nas pesquisas do potencial cliente, e passam por essa construção de autoridade, por essa educação que ele tem ao longo do processo, e inclusive ajudar vendas com educação também e criação de demanda após esse primeiro contato, que já é a partir dos 30% dos restantes. E do lado de vendas, apesar de muita coisa acontecer online hoje, essa importância do vendedor não diminuiu no processo, ela só mudou de configuração. O vendedor hoje ele tem um papel muito maior de ser um consultor para o cliente, porque se antes ele não tinha informação, hoje ele tem informação em abundância e muitas vezes ele não consegue entender essa complexidade e faz parte do trabalho do vendedor tentar encaixar aquilo dentro de um contexto onde o cliente entende melhor o problema que ele tem, entende melhor as oportunidades que ele tem à frente e como é que a solução dele, o produto ou serviço, se encaixa dentro desses problemas, né? Então, falando especificamente do papel de cada uma das áreas, marketing sempre, no modo anterior, né, 10, 15, 20 anos atrás, como eu estava falando, sempre teve essa preocupação muito maior com geração de demanda e com conceitos até que são mais etéreos, são menos mensuráveis, como branding, recall de marca, posicionamento, etc. E marketing ele não precisava se comprometer com entregar resultado de fato, ou pelo menos não resultado direto de receita. Muitas vezes você tinha mensuração, mas era mensuração sobre critérios indiretos. Nesse processo de marketing, com esse tipo de responsabilidade, o CEO da empresa, ou o CFO da empresa, o sócio da empresa, no caso de uma empresa menor, ele sempre olha para o marketing como um centro de custo. Ele sempre olha para o marketing como um mal necessário, algo que ele precisa reservar um pedaço da pizza do orçamento dele ali todo ano, e o gestor de marketing vai investir esse negócio em mídia, vai investir em time, vai investir em evento, vai investir em um novo site, qualquer que seja o plano que ele tenha, e o gestor sabe que isso é importante, é necessário, mas ele não consegue mensurar de fato qual foi o retorno que aquele investimento teve no crescimento da empresa. Pior, o responsável do marketing, o gestor, o diretor, o gerente, etc., eles não conseguem ter uma previsibilidade sobre o que eles estão fazendo e qual o tipo de resultado que de fato aquilo vai ocasionar. Então essa é uma posição bastante ruim para o marketing ficar, porque ele é relegado a um centro de suporte, a um centro de apoio, e não a uma peça vital dentro da engrenagem aí de aquisição de clientes. Hoje, até por aquele movimento que eu falei já que 70% do processo de compra acontece online, sem nenhum contato pessoal entre o comprador e o vendedor, o marketing é tão responsável por números quanto vendas. Isso traz, ao mesmo tempo, um grande desafio e uma oportunidade para quem trabalha com marketing hoje. O desafio é que marketing tem que fazer isso aqui direito. Tem que atrair visitantes qualificados, tem que gerar leads, tem que qualificar esses leads, passar esses leads qualificados para venda, tem que ajudar vendas no processo de fechamento desses leads, e tem que analisar e otimizar esse processo de forma recorrente. Isso é o que a gente está cansado de ver aqui, cansado de falar também nos materiais da ARD. Esse é o desafio. A oportunidade que o marketing tem, que agora não pode se esconder atrás de conceitos mais subjetivos, tem que responder por números, a grande oportunidade que o marketing tem é justamente parar de ser visto como um centro de custo e começar a ser visto como um driver de crescimento para a empresa. Ou um lugar onde, dentro dessa maquininha de aquisição, os gestores da empresa sabem que se eles investirem em X, eles vão ter na saída dessa maquininha 3X, 4X, 5X. E assim continuar montando essa espiral de crescimento positivo aí, que marketing gera leads qualificados, venda consegue vender para esses leads, gera nova receita, parte dessa receita é investida de novo no marketing, que gera mais leads qualificados. Para um gestor, ou para um CEO, que no caso é a minha posição aqui dentro da ARD, quando essa máquina está funcionando, a gente muda totalmente a ótica de como avalia o trabalho do marketing e o trabalho de vendas em conjunto. Eu passo a não olhar mais isso como um mal necessário ou um custo que eu tenho que colocar no orçamento, mas eu passo a olhar isso sobre uma outra ótica, que é uma ótica de
quanto que eu preciso investir para trazer um cliente para dentro de casa e quanto que esse cliente que eu estou investindo, ele vai me dar de retorno ao longo do tempo. Muita gente tem convencionado chamar essas duas métricas aí de custo de aquisição, ou o famoso CAC, e o valor do cliente, que é o Lifetime Value, ou o LTV. Essa relação de quanto tem que ser uma coisa sobre a outra vai depender muito do tipo de negócio, que diferentes tipos de negócio têm diferentes tipos de relação esperada, mas no nosso negócio aqui de software, por exemplo, software como serviço, né, SaaS, que reflete boa parte, qualquer negócio que tem essa relação meio de assinatura, o pagamento mensal recorrente, essa relação tem que estar na casa de 3 vezes, né? Então, o valor que você tira do cliente tem que estar, em geral, 3 vezes a mais do que o valor que você gastou para adquirir esse cliente. Em outras palavras, se eu gasto 10 mil para adquirir um cliente, eu tenho que, no mínimo, ter 30 mil de receita vindo daquele cliente para essa conta fazer sentido. Mas a grande mágica do negócio é que se eu faço essa conta fazer sentido, e considerando também que eu tenho capital para continuar investindo na operação, eu paro de olhar marketing como um centro de custo, que eu tenho que alocar um budget específico para o marketing, um orçamento específico, e passo a ter o problema do budget infinito, que é justamente, se essa maquininha está funcionando, a minha preocupação como CEO é como é que eu posso investir mais e mais dentro dessa maquininha para que eu cresça cada vez mais rápido. Então, isso muda radicalmente a forma como o marketing é avaliado dentro das empresas e a forma como você pode encarar essa relação de marketing e vendas do ponto de vista de investimento. E do lado de vendas, o problema é aquele famoso problema que aparece quando as empresas começam a ter algum resultado com marketing digital, principalmente com inbound, que é aquele problema do gerei leads e o que eu faço com eles. Isso aí, a resposta padrão para isso, a resposta mais básica e direta eu tenho que vender para esses leads. Então eu tenho que ter uma estrutura de vendas para atacar esses leads idealmente. A gente conversa com muitas empresas, aí tem centenas de clientes, né, várias centenas de clientes, e conversa com muitas empresas no dia a dia, e aqui no Brasil a gente vê que tem 3 tipos de empresas diferentes com relação a como elas se estruturam na parte de vendas. Você tem aquelas empresas que cresceram especialmente no boca a boca, cresceram através de clientes voltando e comprando de novo e recomendando o produto ou serviço para amigos, parceiros, etc. Essa é uma situação, claro que é muito boa para a empresa, porque realmente ela está provendo alguma coisa de valor para o mercado, por isso que esse boca a boca acontece, e a gente tem casos bem interessantes de empresas aí que já têm um tamanho bem considerável e cresceram organicamente dessa forma, porém é uma forma que é um pouco imprevisível de se crescer, porque você nunca sabe de fato o que você vai ter de recomendação, e mais importante, ela é não acelerável. Se eu quiser crescer com uma velocidade de 2 vezes aquela velocidade que eu estou crescendo, por alguma razão competitiva, por exemplo, eu não consigo botar mais lenha na fogueira e crescer mais rápido. Então é importante ter esse mecanismo de boca a boca, de crescimento viral, orgânico, só que as empresas que contam só com isso, elas estão deixando dinheiro na mesa. Uma outra estrutura que a gente consegue ver, com bastante frequência também, são aquelas empresas que têm essa parte de venda estruturada, mas é um modelo de vendas que eu chamo de venda 1.0, que é um modelo de vendas onde há ainda muita prospecção ativa por parte dos próprios vendedores. Então, como eu falei antes, os vendedores são responsáveis por gerar suas próprias oportunidades e muitas vezes o vendedor tem que evangelizar o mercado, principalmente se ele está vendendo alguma solução inovadora. Então, não é raro aí situação onde o vendedor marca apresentações no cliente e ele, ao invés de chegar lá e apresentar o produto ou serviço dele, ele acaba tendo que apresentar todo o contexto que está por trás daquele produto ou serviço, porque o cliente não sabe exatamente para que serve aquilo lá, ou não tem noção da importância daquela solução. Então, esse é um processo que é efetivo ainda, mas ele é muito caro. Ele está cada vez mais caro, porque está cada vez mais difícil fazer isso e ter resultado, e ele está cada vez mais ineficiente por conta dessas mudanças do processo de compra que eu comentei anteriormente. Então, hoje, o comprador, muitas vezes, ele prefere não falar com ninguém até ele ter uma clareza maior do qual que é
quais são os conceitos daquele tema de negócio, quais são as soluções que estão disponíveis no mercado, quem que é cliente de cada uma dessas soluções e por aí vai. E tem um terceiro grupo, que é um grupo menor em quantidade, mas ele tem crescido rápido também, que acontece muito aqui com clientes nossos, que são o grupo das empresas de internet. Principalmente as empresas também nessa mesma categoria de software como serviço. E aí, em geral, o que acontece é que as empresas aqui no Brasil, elas acreditam que o self-service vai resolver todos os problemas do mundo. Que o cliente vai entrar lá e vai fazer um trial gratuito, ou vai assinar a conta freemium, a versão freemium do produto. E aí, naturalmente, no final de um certo tempo, ele vai passar o cartão, vai comprar e vai sair usando o produto como um cliente pago. E isso não é verdade, essa taxa de conversão sempre é muito pequena, você deixa várias oportunidades de fechar novos clientes por conta de ter só um processo passivo com relação a isso, e tanto não é verdade que mesmo no mercado muito mais maduro que o nosso, que é o mercado americano, você tem empresas que nós usamos no dia a dia, os produtos deles, Google, Facebook, LinkedIn, ou até empresas mais de SaaS mesmo, como Salesforce ou Zendesk, por exemplo, são empresas que têm, lá nos Estados Unidos mesmo, de novo, onde é um mercado muito mais maduro, apesar de elas terem versões self-service, super simples de usar, super fácil, elas têm andares e andares de pessoas trabalhando com inbound sales lá. Isso não é à toa. Isso acontece porque, como eu falei lá atrás, boa parte das pessoas, elas precisam de ajuda, elas precisam ser guiadas ao longo do processo de compra, porque elas não têm noção de qual é a melhor configuração da solução para o caso específico delas, e porque, de fato, muitas pessoas ainda precisam ser vendidas. A gente ainda, muitas vezes, acha que o processo todo de fazer inbound marketing, fazer conteúdo, que é super importante, né? A gente sempre promoveu isso pela RD, a gente muitas vezes corre o risco de achar que isso é suficiente para as pessoas se convencerem e comprarem qualquer solução que a gente tem. Então, isso é uma parte muito importante do processo, mas muitas vezes o vendedor realmente precisa vender, precisa convencer e é papel dele fazer isso, e as empresas que não têm essa estrutura também estão deixando dinheiro na mesa. Então, a proposta que nós temos aqui, é isso que enquadra em inbound sales, é que você tenha uma estrutura de vendas que, ao mesmo tempo, seja moderna, que aproveite todas essas mudanças no processo de compra do cliente, nas tecnologias que estão à disposição, para ter uma estrutura que seja mais lucrativa, mas, ao mesmo tempo, que seja proativa também, que ela não espere que os clientes apareçam do nada, que elas realmente você tenha uma forma de uma forma proativa, trazer novos clientes para dentro da empresa. E é dentro desse contexto todo que entra inbound sales. Inbound sales, alguns chamam de inside sales também, apesar de não ser na minha cabeça a mesma coisa exatamente, mas inbound sales, tentando fazer uma definição mais rápida, é um processo de vendas que acontece prioritariamente dentro de casa, ou seja, os vendedores estão dentro da própria empresa, para leads gerados por marketing digital, leads gerados na web por marketing digital. Então, esse é um processo de vendas para esses leads que o marketing está trabalhando arduamente para trazer para dentro do site, converter, qualificar, etc. E vendas tem o trabalho de fazer essa última parte aí desse processo, que é pegar na mão desses leads e ajudar aí a finalizar a compra. Esse processo de inbound sales ou inside sales é um movimento que é relativamente novo, mas ele tem crescido muito rápido. Eu peguei alguns dados aqui de um infográfico, que é um estudo que a Velocify fez, e nesse infográfico eles mostram, dentro de uma pesquisa que eles fizeram com diversas empresas, eles mostram um primeiro dado bem interessante, que é como essas empresas, que são empresas bem-sucedidas no modelo tradicional de vendas, que é o modelo de field sales, ou vendas em campo, como elas estão fazendo a migração para inbound sales, ou inside sales. Então, tem um dado aqui que 46% das empresas que foram questionadas na pesquisa, elas já estão fazendo, declararam que já estão fazendo, ou já fizeram esse movimento de transferência de recursos de field sales para inbound sales. E quando perguntadas dos porquês disso,
60% delas disseram que isso tem a ver com margem, com lucratividade que ela tem no negócio. E isso é bem evidente porque inbound sales, ou quando você tem essa estrutura de vendas dentro de casa, não é raro você ter custos de aquisição que ficam na casa entre 5 e 10 vezes o custo de aquisição menores do que o custo de aquisição de um time outbound ou um time de field sales. Então, a gente está falando aqui, passando para números, né? Se eu tenho um custo de aquisição de R$10.000 por cliente num processo de venda que é prioritariamente na rua, eu consigo ter com o inbound, fazendo o trabalho direito, com que esse custo caia para R$2.000, muitas vezes até para R$1.000. Então, é uma coisa que é revolucionária no que pode fazer para a margem da empresa e, principalmente, como ela também pode atacar mercados que ela não conseguiria atacar se ela tivesse só com o processo de vendas no campo. Outras razões que eles deram para essa mudança foi, primeiro, questão de avanços tecnológicos, então as plataformas melhoraram muito. A gente está falando aqui para uma plataforma que é o Hangout, que não existia 2 anos atrás. Então isso, no dia a dia, para um vendedor, ele tem milhares de outras tecnologias que ele pode colocar à disposição dele para poder fazer uma venda bem feita, que não fique devendo em quase nada uma venda presencial, ou pelo menos boa parte desse processo de venda seja online. E até por conta dessas melhorias, a própria aceitação do comprador também mudou muito. Então hoje as pessoas estão muito mais cientes que elas podem ganhar, elas inclusive ganhar tempo com o processo de venda que acontece prioritariamente na internet. E tem outros fatores um pouco menores ali, que é a questão de mudanças culturais até de uso de dispositivos, etc. E pressão dos próprios compradores que sempre querem que os fornecedores forneçam coisas melhores a custos cada vez mais baixos. Então só tem uma forma disso acontecer, que é a empresa realmente ter uma estrutura de custo de venda e de serviço que seja significativamente mais baixa do que ela teria com um processo mais tradicional. E quando perguntado sobre os benefícios mais específicos que Inside Sales traz comparado com Field Sales, você tem aqui uma relação de 4 itens muito próximos a de 80% de afirmação de que esses benefícios são verdadeiros, que o primeiro deles ela está associado à questão de facilidade de trazer novos vendedores e treinar novos vendedores e compartilhar melhores práticas. Então isso de fato acontece, tem várias razões para isso acontecer. Por exemplo, um vendedor em inbound sales ele tem uma facilidade muito maior para sentar do lado do gestor dele e o gestor dele poder acompanhar uma call que ele está fazendo e aí depois, ao longo do processo dessa call ou depois da call, ele fazer um coaching específico para ele. E quando você tem esse processo de inbound sales, de novo, é mais fácil depois compartilhar as melhores práticas. Muitas vezes você pode até gravar o que está acontecendo nessas ligações e pegar isso e usar como referência aí depois para processo futuro de treinamento. Outra grande vantagem é que permite que as organizações de vendas elas cresçam mais rápido. Então, voltando àquele ponto que eu falei antes de como a maquininha pode funcionar e se ela está funcionando, eu consigo colocar mais investimento para fazer com que a empresa cresça mais rápido, eu tenho uma dificuldade maior de fazer isso se toda a minha força de venda está no campo, porque é mais difícil de achar pessoa para fazer isso, é mais difícil de treinar e custa mais fazer esse treinamento. Outra grande vantagem, isso a gente vê que é muito óbvio até, que é a questão de produtividade desse time de vendas. O vendedor, quando ele está dentro de casa, ele não precisa se preocupar com deslocamentos, então tempo de deslocamento, tempo de espera no cliente, muitas vezes ele chega no lugar mais cedo, porque ele se programou para não atrasar um eventual trânsito, por exemplo, e aí tem que tomar um chá de cadeira lá no cliente. Então tudo isso aí é tempo produtivo que você está tirando do vendedor quando ele está no campo, e quando ele está dentro de casa, ele pode estar se preparando melhor para uma call que ele vai fazer, está se preparando melhor para montar uma solução mais bacaninha, mais especificada para aquele cliente. Ele pode estar fazendo outras calls, ele pode estar falando com mais clientes. Então essa é uma grande vantagem no processo de inbound sales. Outra grande vantagem apontada foi um ponto que eu comentei no início, que era a questão de, se eu tenho uma estrutura de custo menor, uma estrutura de custo de aquisição menor, isso permite que eu consiga atacar também mercados que eu não conseguiria atacar
com um processo de venda que fosse só de vendas de campo. Então, esse é um caso específico da ARD. A gente tem clientes que são clientes, tem uma classificação um pouco mais de empresa grande, e aí a gente acaba tendo realmente no processo de venda uma presença mais física ou um processo de venda até mais longo. Porém, o grosso dos nossos clientes são clientes de médio e pequeno porte, que seriam totalmente inviáveis da gente trazer para dentro de casa, a conta não ia fechar, se a gente não pudesse contar com inbound marketing do lado e inbound sales do outro. Então, esse é um outro grande benefício de inbound sales. E, por fim, mesmo quando a empresa tem uma estrutura híbrida, você tem uma facilidade muito maior de treinar pessoas para field sales, se elas já passaram por inbound sales, ou seja, passaram por todo o treinamento, conhecem bem o produto, conhecem bem a empresa, é muito fácil para elas fazer o upgrade, é muito melhor do que você contratar alguém de fora e jogar diretamente nessa posição. Isso, inclusive, acaba sendo para muitas empresas uma opção de carreira dentro da área de vendas. Então, a proposta maior aqui de inbound sales, fechando o case, é que inbound sales, junto com inbound marketing, então, geração de leads e qualificação de leads por parte do marketing e fechamento desses leads por parte de vendas, isso provê para a empresa que está aplicando isso e aos olhos dos gestores maiores, aí, os CEOs da empresa, sócio, investidor, etc., provê crescimento previsível e escalável. E isso é uma paz de espírito muito grande para quem tem metas agressivas de crescimento, para quem quer melhorar o resultado do seu negócio, e só consegue fazer isso através dessas duas disciplinas trabalhando juntas. Só que para isso tudo funcionar junto, essas duas áreas elas precisam trabalhar muito alinhadas. A gente precisa ter, de fato, uma quebra das paredes, como é o primeiro ponto que está colocado no slide. Eu preciso derrubar essas paredes que existem entre essas duas áreas. Essas áreas precisam estar falando a mesma língua, precisam ter um acordo comum, precisam ter métricas onde uma área ajuda a outra no seu próprio trabalho. Eu preciso organizar esse processo todo, eu preciso ter uma fluidez muito grande entre esses leads que estão sendo gerados pelo marketing, como eles são entregues para vendas, com qual qualidade, como que venda precisa abordar esses leads, como deve devolver para o marketing se esse lead não estiver pronto. E, por fim, eu preciso de feedback contínuo. Do lado de vendas, o que está fechando, o que não está fechando. Do lado de marketing, do tipo de abordagem que vendas pode usar, por exemplo, que é mais efetiva para fechar um determinado cliente, e por aí vai. Então, a gente vai entrar agora nessa fase do webinar, onde eu vou explorar rapidamente boa parte dos pontos que são essenciais nesse alinhamento, que tem ainda muito material de follow-up que a gente pode produzir para detalhar um pouco melhor cada um desses pontos. Então, primeiro, quais são as responsabilidades do marketing nesse alinhamento? A primeira grande responsabilidade do marketing é gerar volume. A gente tem no slide que está sendo mostrado aqui, taxas de conversão que são comuns aí para negócios B2B, e a gente mostra aqui uma taxa de conversão desde lá de cima, de visitantes para clientes, ela flutua aí, dependendo do negócio, entre 0,1% a 1,2%. Então, quer dizer, se eu tenho, se eu estou querendo gerar venda em escala, eu preciso gerar visitantes e leads em escala também. Então, o marketing precisa assumir que ele tem que gerar esse negócio em volume. Outro desafio que marketing tem, não é só gerar leads, é gerar leads qualificados, leads que realmente tenham capacidade depois de comprar o seu produto ou serviço, e que tem um interesse já muito pré-definido aí sobre aquele tema de negócio, ou muitas vezes já na sua solução. Então tem toda uma parte do acordo entre marketing e vendas que é justamente definir o que são esses leads qualificados, e marketing se compromete a entregar um certo volume de leads qualificados todo mês. Essa é a grande responsabilidade, é o grande deliverable, o grande entregável do marketing para vendas, para fazer rodar aquela maquininha de vendas todo mês. Marketing também precisa entregar inteligência sobre um lead. Isso é essencial no processo de venda inbound, porque muitas vezes o vendedor vai falar com o lead e o lead não está exatamente procurando ainda pelo produto, ou ele não demonstrou um interesse velado no produto. Então o vendedor ele precisa enquadrar aquela abordagem que ele vai fazer para o lead sobre a ótica de qual foi o canal que trouxe esse lead, quais foram os conteúdos que ele já viu da empresa, qual o tipo de interesse que ele já teve dentro do site da empresa, quanto tempo ele já está se relacionando com a empresa.
Então, tudo isso é informação de inteligência que você empacota em um software bem feito de marketing também, capaz de agregar isso aí tudo num lugar só, e passa para o lead, porque permite para o vendedor, desculpa, porque ele permite que ele tenha uma abordagem muito mais eficiente sobre o lead. Só para dar um exemplo, o vendedor pode passar a mão no telefone e ligar para um lead, ao invés de ligar, oi, eu sou fulano, você quer saber aí sobre um produto XYZ que eu tenho para vender? Ele pode ter uma abordagem totalmente diferente, que é uma abordagem, oi, eu sou fulano, sou da empresa tal, acabei de ver que você baixou um e-book sobre o tema XYZ, quer conversar um pouco mais sobre isso? Eu tenho umas dicas aí que eu acho que eu posso te ajudar. Isso muda radicalmente a receptividade que aquele lead tem para falar com aquele vendedor e abre aí todo um contexto para que eles possam desenvolver aí um case de negócio que faça sentido no final aquele comprador virar um cliente de fato da sua empresa. Outra obrigação do marketing é gerar volume, como eu já falei, mas gerar também velocidade nessa entrega. Então, se eu tenho um compromisso, por exemplo, de gerar 1.000 leads qualificados por mês para vendas pelo meu marketing, eu não posso entregar 500 desses leads nos primeiros 20 dias do mês e depois na última semana entregar os outros 500. O que vai acontecer é que eu vou ter um bom período em que os vendedores vão estar com pouco volume de leads na mão para poder trabalhar e bater seus números, e aí no final do mês esses caras vão estar sobrecarregados, porque vão ter muitos leads para trabalhar e não vão conseguir dar atenção adequada para cada um deles. Então, é obrigação do marketing cadenciar isso também, e felizmente o inbound ajuda muito nisso, porque a gente consegue ter uma previsibilidade muito grande no processo, né, quando ele já está rodando há um bom tempo, e o marketing precisa acompanhar isso dia a dia, até por isso os gráficos estão sendo mostrados aí, o gráfico que a gente chama de waterfall, que está inclusive no dashboard do RD Station, onde ele pode saber se ele está, em um determinado momento, muito acima ou muito abaixo do que ele deveria estar dentro daquele mês. Quais são as responsabilidades de vendas? E aí já entrando um pouco mais em como que eu estruturo essa parte de inbound sales. A primeira responsabilidade de vendas é entender que esse processo de venda para inbound leads é totalmente diferente do que um processo de venda tradicional, processo de venda de outbound. E a primeira analogia que a gente faz para mostrar essa diferença é que vender para inbound leads é como se fosse pescar com rede, ao invés de pescar com um arpão ou com uma varinha. Eu vou pegar muitos leads ao mesmo tempo, vou ter um volume maior, mas junto com o peixe aqui da rede, eu vou trazer também peixe grande, peixe pequeno, vou trazer anzol, vou trazer bota, vou trazer pneu. Então eu preciso fazer uma qualificação muito grande, que é parte desse acordo entre marketing e vendas, mas eu também preciso ainda no processo de vendas continuar qualificando continuamente, ou seja, trabalhar, focar nos leads que estão realmente preparados para comprar. Outra grande diferença do processo é que a abordagem tem que ser muito consultiva. Como eu falei antes, muitas vezes o lead está lá baixando material, se educando, ele não está ainda demonstrando um interesse específico no seu produto. Então, se eu chegar com uma abordagem muito agressiva com relação a tá aqui o meu produto, compre o meu produto, o que vai acontecer é que você tende a afastar esses leads e queimar todo esse processo de construção de relacionamento e autoridade que o marketing está fazendo de uma forma muito bem feita com o inbound. Então, o vendedor para inbound lead ele tem que ter uma abordagem muito mais consultiva e muito mais de proposição, de avaliação de negócio, do que uma abordagem mais agressiva de vendas. É aquelas informações que marketing passa, que geram inteligência para o vendedor, elas também têm que estar dentro do CRM. E aqui eu até faço um plug aqui no próprio CRM que a gente usa dentro da Resultados Digitais, que é o Pipedrive. Tem vários CRM disponíveis no mercado, a gente até recomenda o Pipedrive quando a empresa tem um contexto de um time de vendas pequeno ou médio, né, até a 20, 30 pessoas. Mas essa informação que vem lá do marketing, ela tem que estar dentro do software, que é o software que é o dia a dia do vendedor. O vendedor, muitas vezes, ele não está com acesso ao software de marketing e ele não sabe exatamente quais são os canais que esse cara já passou, quais são os conteúdos que ele viu, etc. Então, essa informação tem que estar dentro do CRM também. Então, é responsabilidade de vendas disponibilizar também para os vendedores, em tempo real, essas informações de inteligência que o marketing consegue oferecer. Outra responsabilidade de vendas é tratar de forma adequada esses leads. Marketing tem um trabalho muito grande para gerar esses leads, e se eles, principalmente porque eles vêm em volume,
os vendedores podem ter uma postura de pouca raça em cima desses leads e não trabalharem direito com eles. Então, tem diversas práticas com relação a isso, mas uma que eu coloquei aqui, que é um slide que referencia a importância, por exemplo, da conexão ser feita num curto período de tempo, logo depois do evento de conversão. Por exemplo, o lead acabou de baixar um material, um e-book novo lá no seu site, a boa prática é que o vendedor ligue e tente conectar com esse lead nas primeiras horas, porque é onde o assunto ainda está quente na cabeça dele. Se ele deixar para conectar várias horas depois, ou até vários dias depois, a eficiência dessa conversão, dessa conexão vai ser muito menor, a chance muito grande de que o lead já tenha esquecido da empresa, ou tenha esquecido que ele tenha baixado aquele material lá, e o que acontece é que na prática a organização está desperdiçando leads que poderiam ser grandes oportunidades de novos clientes. Então tem várias práticas relacionadas a como um time de vendas tem que lidar com esses leads, e tem que persistir, tem que tentar fazer essa conexão, e também, se for o caso de descartar, como fazer esse descarte direito. Então hoje, felizmente, a gente tem várias formas de devolver o lead de vendas para marketing e deixar o marketing, e principalmente usando recursos de automação de marketing, nutrir esse lead, requentar esse lead para que ele volte mais à frente, daqui a 2, 3, 4, 5, 6 meses, muito mais preparado para comprar. Então a gente está cansado de ver casos aqui na própria RD, onde o lead está desqualificado por alguma razão pelo vendedor, ele volta para o marketing e 4 meses depois ele volta do nada e quer comprar aquele produto ou serviço. Isso é o trabalho do marketing bem feito e um trabalho bem bacana de alinhamento de marketing e vendas. Tem uma questão de estrutura também, que vendas tem que se preocupar, estrutura da área. Essa estrutura é um questionamento que muita gente nos faz quando eles estão começando a implementar inbound sales, como é que eu faço esse negócio? Como é que eu começo? E a primeira orientação que a gente dá bom, se você tem uma geração de leads pequena, um volume pequeno, por exemplo, 50, 60 leads por dia, um vendedor só dá conta disso. Ele deveria estar ligando para todos, ou pelo menos para a grande maioria desses leads, para tentar fazer essa conexão e tentar vender para eles. À medida que a coisa começa a crescer um pouco mais em volume, você já começa a ter uma estrutura um pouco diferente. Tem muita gente que divide essa estrutura aí num papel que eles chamam de SDR, ou Sales Development Rep, que é o que faz essa primeira conexão, faz esse filtro e passa para os vendedores leads que realmente estão mais prontos, estão mais para frente do processo de venda. E essa estrutura pode pegar aí formas totalmente complexas e para endereçar diferentes tipos de leads, diferentes segmentos, diferentes ofertas de produto, canais de parceiros, etc. Então não é muito escopo aqui do webinar, mas só para mostrar que você pode começar de uma forma muito simples e ir evoluindo e especializando o seu time cada vez mais. Outra preocupação muito grande de vendas é processo. Como é que eu trabalho esses leads de uma forma clara? E, invariavelmente, a empresa tem que ter um processo de vendas que é um funil mesmo, um pipeline, de como que ela trabalha com esses leads quando já estão na mão dos vendedores. Esses leads, esse processo de vendas, ele depende muito do tipo de negócio, do tipo de produto do cliente, mas, em geral, você tem uma parte do processo, que é uma parte de qualificação por parte de vendas ainda, que é onde se deriva geralmente o tal do SQL, ou Lead Qualificado por Vendas, que no nosso caso, eu estou mostrando na tela para vocês aí, que é do próprio processo de venda da RD dentro do Pipedrive, são essas 3 primeiras etapas aí, a pesquisa, a prospecção e a conexão. E o outro lado é o processo de vendas mesmo, de fechamento aí do contexto para compra, de demonstração da solução, de tirar dúvidas, de fechamento mesmo, negociação comercial, etc., que é o processo que, no nosso caso, ele passa por 3 etapas, avaliação, demo e fechamento. Independente de qual seja o processo específico da sua empresa, é importante que ela tenha essas etapas bem delineadas e quais são os critérios, de fato, que um vendedor deve passar um lead de uma etapa para outra do processo. Outra preocupação muito forte que vendas tem que ter é a questão de análise e melhorias. Então, assim como o marketing, assim como a gente sempre defende para o marketing, tudo é mensurável e tudo no final deve ser guiado por dados, guiado por fatos.
E vendas tem também dashboards e várias informações que eles podem montar para saber que tipo de produto está vendendo mais, que tipo de lead está vendendo mais, quais são os vendedores que estão vendendo mais, como é que está a minha eficiência desse funil, em que etapa no funil de vendas eu estou perdendo mais leads. Posso fazer o mesmo recorte por vendedor e assim ajudar no treinamento específico desses vendedores. Então tem uma série de métricas, de novo, eu estou puxando métricas que são do próprio Pipedrive, mas muitas vezes a gente acaba tirando métricas do próprio RD Station, baixa informações em planilhas e faz cruzamentos para poder ter um entendimento melhor, mas a prática é responsabilidade de vendas ter esse controle e ter essa orientação, essa obsessão com métricas para poder azeitar cada vez mais esse processo. E depois voltar e dar feedback para o marketing, falar, olha, esse tipo de lead está fechando melhor, manda mais esse cara, esse tipo de lead não está fechando, vamos reavaliar o critério de qualificado, e aí esse feedback ajuda também o marketing a cada vez mais gerar resultados para a empresa. Inbound Sales tem vários outros desafios que não vai dar para entrar em detalhes aqui, assim como a gente só pincelou aqui alguns pontos principais, como é que eu contrato, como é que eu treino, como é que eu capacito o time, como é que eu melhoro a produtividade do time, produtividade individual, como é que eu monto uma estrutura de salário e comissionamento, como é que eu faço gestão desse time, estrutura de reunião, cobrança, etc. Processos, melhores práticas, enfim. Tem uma série de coisas aqui que não entram nesse escopo do webinar, mas a gente tem uma oferta bacana aqui para oferecer para vocês no final desse webinar. Por fim, para fechar aqui essa apresentação, eu queria reforçar que, de novo, Inbound Sales, junto com Inbound Marketing, é uma estrutura que, funcionando de uma forma azeitada e bem alinhada, ela provê para a empresa crescimento previsível e escalável. Isso, para mim, como CEO, é uma das coisas que mais dá tranquilidade quando eu olho aí para a projeção de crescimento que a gente tem, para o tipo de investimento que a gente vai fazer, ou quando nós vamos negociar, por exemplo, rodadas de investimento externo. Eu sei que eu tenho métricas hoje na mão, que eu sei que se eu conseguir investir mais em determinadas partes do negócio, eu vou ter um retorno dentro de taxas esperadas aqui, que permite que eu continue crescendo cada vez mais e basicamente acelerando esse crescimento ao longo do tempo. Como é que a gente começa aqui? Eu vou deixar 3 chamadas para vocês, antes da gente abrir para dúvidas. A primeira delas acredito que boa parte das pessoas que já estão no webinar já conhecem o RD Station, mas vale a pena a gente mencionar. Quem ainda não faz marketing digital, quem não gera leads, quem não gerencia esses leads de uma forma bem feita, quem não gera inteligência sobre esses leads, quem não automatiza o processo, o RD Station é uma plataforma para isso. Então, convido para quem não conhece ainda, entrar em rdstation.com.br e dar uma olhada no que a gente tem para oferecer em termos de software. Para quem já é cliente da RD, eu sugiro que e está interessado em implementar ou otimizar a sua estrutura de inbound sales, eu sugiro que converse com o seu consultor aqui dentro da RD ou com o seu gestor de conta, porque a gente tem umas ofertas bacanas para te ajudar aí, seja em conteúdo ou até pacotes de consultoria específicas sobre isso. Outro plugin interessante que eu vou deixar para vocês aqui o RD Station integra com várias ferramentas de CRM, desde Salesforce, Sugar, etc. Mas, como eu mencionei várias vezes aqui na palestra o Pipedrive, a gente fez uma consulta com eles e eles fizeram uma oferta bacana também para quem está assistindo esse webinar, para quem é parceiro da RD. Se vocês entrarem no Pipedrive, pipedrive.com e criarem lá uma conta de teste grátis, eles liberaram esse código que é o para resultados, tudo maiúsculo, tudo junto, que é um código promocional que dá 60 dias de teste gratuito. Se eu não me engano, o teste deles convencional é de 15 dias. Então, vocês conseguem experimentar direito à ferramenta e ver se ela se adequa aí para o contexto de vocês. Novamente, a gente entende que o Pipedrive é uma opção bastante simples e eficiente para estruturas de vendas de tamanho pequeno até o médio, mas tem várias outras opções de CRM e vocês não precisam ficar presos a eles também. E por fim, e aí é a grande chamada que eu tenho para vocês aqui no final do curso, do webinar, nós temos aqui na RD, acredito que boa parte de vocês já conhece, a gente tem um modelo também de curso online, que é quando a gente compacta um pouco melhor um assunto, consegue aprofundar um pouco melhor nele, e aí colocar isso numa lógica sequenciada que faça sentido. A gente já tem 2 cursos
que estão disponíveis. O primeiro curso é de marketing digital, introdução ao marketing digital, então a gente dá um tapa bastante grande aí nas diferentes partes aí daquele funil de aquisição do marketing, de atração, conversão, nutrição de leads, venda e análise e otimização. A gente tem um outro curso que é de social media, foi lançado, se eu não me engano, há uns 2 meses, e a gente está anunciando hoje, justamente porque foi um pedido muito grande que nós tivemos de clientes e parceiros que lidam com a gente, com o RD Station, e que já estão tendo sucesso com geração de leads, mas estão com dificuldade em transformar esses leads em clientes, vendas e receita. Nós estamos anunciando e lançando hoje um curso sobre inbound leads. Como vender para inbound leads. Esse é o nome do curso, que está no ar nesse endereço que está mostrado na tela aqui, bit.ly/inboundsales, ou então vocês podem ir no próprio site da Resultados Digitais e clicar lá em cursos, vai ter o link para ele direto. E a ideia que a gente teve nesse curso foi realmente abrir o kimono aqui, mostrar em muitos mais detalhes do que aqueles que eu mostrei aqui hoje nessa apresentação, como é que a gente estrutura um time de vendas, como é que a gente faz alinhamento marketing vendas, como que eu faço uma abordagem para um lead inbound, como que eu estruturo um time, como que eu recompenso um time, como que eu faço gestão desse time, como que eu atraio gente para trabalhar no time de inbound sales, como que eu faço treinamento desses caras, quais são as questões geralmente que aparecem quando você vai crescendo a estrutura. Então tem uma série de detalhes desde o lado do marketing e do lado de vendas principalmente, que a gente tentou endereçar com esse curso. Ele é um material que hoje está na casa aí de 4 ou 5 horas, mas ele vai crescer ao longo do tempo também. Então a gente vai contar também com as dúvidas de vocês e feedback para poder ir melhorando esse material. A gente está abrindo aqui nesse material vários segredos que são responsáveis hoje pela RD ter o sucesso e crescimento acelerado que a gente está tendo, num time hoje de um pouquinho mais de 15 pessoas. E a oferta que eu tenho, que é especial para quem está assistindo esse webinar, é de 25% de desconto nesse curso. Esse desconto vale por uma semana. Basta usar esse promo code aí, o webinar, para vocês terem acesso a esse desconto e aproveitar aí ao longo dessa próxima semana para poder fazer a aquisição. Só lembrando, a ideia é para comprar esse curso agora, por isso para usar o promo code dentro dessa semana, mas ele fica disponível aí durante 75 dias. Então, mesmo que você não tenha tempo para acompanhar esse curso aí com cuidado nessa semana, e é uma semana que a gente sabe que é complicada aqui, com o Jogo do Brasil e o começo da Copa do Mundo, esse conteúdo ainda vai ficar disponível por um bom tempo. Então, essa é uma oferta que a gente dá para todo mundo que está assistindo esse webinar. Para quem é cliente da RD, sugiro também falar com consultores próprios, que a gente tem uma oferta ainda mais bacana para poder aproveitar esse material e gerar ainda mais resultado com seus leads inbound. Era isso, muito obrigado pela apresentação. Como eu mencionei antes, agora a gente abre para uma sessão de perguntas e respostas. E eu vou tirar dos slides aqui e vou chamar meu caríssimo colega Ionan Fernandes, nosso diretor de vendas aqui, para que vocês levantem suas dúvidas e a gente tente responder aqui nos próximos 20 minutos. Muito obrigado. Vou botar aqui. Vamos lá. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Então, estamos aqui. Nayara vai passar para a gente aí as dúvidas. Já tem algumas pré-selecionadas aí, né? Já. Vamos começar então com uma pergunta de conceito que o Ricardo Rodrigues enviou, que é interessante para a gente deixar claro algumas nomenclaturas. Qual é a diferença de inbound sales e inbound marketing? Ele perguntou. Bacana. Qual o nome dele, perdão, Nayara? Ricardo. Ricardo, eu vou tentar te ajudar a responder aqui. Eu diria que não é bem uma diferença, é uma questão de complementariedade. A parte de inbound sales, ela é a complementação do processo de inbound marketing. Então, assim, eu diria que a questão inbound sales é o que vem logo após esse processo de você poder gerar leads a partir do momento em que eles estão se interessando por um determinado assunto e você acaba sendo encontrado. Então, para a gente separar bem esses dois momentos, é o seguinte: inbound sales é uma continuação do trabalho que iniciou no marketing chamado de inbound marketing. A gente tem negócios que essas duas disciplinas são uma só, né? E-commerce, por exemplo. Não tenho essa estrutura de vendas, pelo menos e-commerce mais tradicional, B2C. Mas como a gente estava falando, né, no começo do webinar também, o inbound marketing ele tem uma influência muito grande também no processo de vendas, né? Depois. Então,
Vendas acaba invadindo um pouco o que é marketing, conceitualmente, e marketing também invade bastante o que é vendas. Então está cada vez mais difícil desassociar essas duas partes, mas conceitualmente a gente chama de inbound sales, que é aquele processo depois que o lead é entregue para marketing e um vendedor realmente assume esse lead e começa a trabalhar com ele. O Michel Felipe perguntou, como é que se mede os resultados, ROI, no marketing inbound de outras ações paralelas de vendas como outbound? Idealmente, você precisa saber exatamente qual é a fonte de aquisição dos seus leads e clientes. Então, tem, de fato, essa separação, porque muitas empresas, e é um pouco o caso da RD também, você não conta exclusivamente com o inbound para poder fazer venda. Então, no nosso caso, a gente tem um pouquinho de venda que é outbound, de relacionamento, um pouco de venda também que vem de parceiros, e aí tem toda a parte do inbound, que é a aquisição que a gente faz na web, que é o grosso da nossa aquisição, o grosso do nosso crescimento hoje. O que acontece é que mesmo em leads outbound, mesmo em leads que você está prospectando de uma forma ativa, seja diretamente ou via parceiros, o processo de inbound marketing ajuda muito na conversão desse negócio. Porque o que acontece é que você tem subsídios, você tem várias armas para usar, principalmente em termos de conteúdo, para ajudar a qualificar esses leads que são outbound, e aí depois você pode, com ferramentas adequadas, mensurar qual é o impacto que inbound está tendo, mesmo na conversão de leads outbound, que são leads que não vieram originalmente do trabalho de marketing digital. Perfeito. E só para complementar, Eric, uma das outras coisas que faz muito sentido em relação ao retorno sobre investimento, sobre essa situação do inbound, é verdadeiramente você avaliar o custo de aquisição, porque, acho que o Eric comentou um pouquinho antes, mas o custo de aquisição de um modelo de inbound sales, ele tende a ser um pouquinho menor do que o do outbound sales, porque quando a gente está falando de vendas no campo, nós temos que considerar um item que é o custo mesmo operacional de viagens, de deslocamento, de gasolina, de telefonia celular, e que muitas vezes a gente acaba negligenciando esse tipo de custo dentro do processo de validar o custo de aquisição. E só para se ter uma ideia, dependendo do segmento, esse custo de viagem ou esse custo de manutenção de vendas, ele acaba sendo o terceiro ou maior custo da empresa, né? Atrás de folha de pagamento, de TI, de marketing. Então, acho que o ponto a avaliar muito aí é que a questão do inbound sales, ele tende a te diminuir o custo de aquisição de uma forma geral. E você não precisa jogar tudo fora no primeiro momento quando está implementando. Você pode implementar uma máquina de inbound e à medida que ela vai se provando, vai ganhando resultado, redirecionar um pouco investimentos que são aplicados em outbound para o inbound também. O Luiz Faria também enviou uma pergunta. Qual é a relação entre volume de leads e equipe de vendas? Qual é a quantidade de leads versus a quantidade de recursos que eu preciso na venda inbound? Ótimo. Vou falar um pouquinho, assim, existem vários benchmarks aí ao redor do mundo, Luiz, mas eu queria falar um pouquinho assim, sobre a RD, eu vou explorar isso mais no curso que o Eric comentou com vocês, mas eu diria o seguinte, entre 70 e 150 leads por mês seria uma capacidade assim, adequada para um determinado sales rep, né, para um vendedor de inbound sales. Agora, se você tem uma estrutura onde você usa aquela figura que o Eric comentou anteriormente do Sales Development Representative, aí você começa a ter o seguinte, um SDR consegue trabalhar entre 300 e 400 leads por mês, mas um vendedor seria alguma coisa entre 80 a 150 leads mês. Leads qualificados. Leads qualificados, sim. Já pré-qualificados por esse SDR. Exatamente. A Renata acabou de enviar uma pergunta. Para o e-commerce que está começando agora, você sugere começar já com esse processo? Ou seja, se encaixa com empresas iniciantes? Então, o tema do nosso webinar aqui, ele acaba caindo muito mais no contexto de empresas que têm estrutura de vendas própria, né? Então, não sei se é o caso do e-commerce dela, porque tem e-commerce, por exemplo, e-commerce B2B. E, inclusive, lá nos Estados Unidos é um mercado que tem muito mais vendas do que o e-commerce B2C. Não sei como é que são os dados aqui no Brasil. Mas, em geral, o que acontece é o seguinte, boa parte desse processo de compra que a gente estimula o vendedor a fazer de uma forma adequada em inbound sales, ele pode ser automatizado ou transformado num processo online e você usar as mesmas estratégias para fazer com que o próprio site faça esse trabalho ao invés do vendedor. Que no caso de e-commerce, até pela natureza do negócio, não faz muito sentido eu ter vendedor ligando, apesar de que a gente tem vários casos de empresas que são e-commerce, mas misturam, por exemplo, telesales,
A gente tem empresas aí, tem uma empresa que eu não posso citar o nome porque eu tenho acesso ao dado, os caras têm uma estrutura que é totalmente e-commerce e self-service, mas mais da metade das vendas deles são de vendas ativas em cima de leads gerados da estrutura do e-commerce dele. Então, vai depender muito do tipo de produto, da complexidade, do valor do ticket. Se você vende coisas muito baratinhas, provavelmente não vai fechar a conta, mas se você vende uma coisa que tende a ter um ticket maior, eu acho que é uma oportunidade bem interessante. Sim, até para corroborar um pouquinho, mas sem citar nomes, nós temos clientes na área de educação que tem exatamente esse modelo, né? Então ele tem cursos que ele vende por R$80, R$120, onde nesse tipo de curso não tem nenhum tipo de intervenção de um determinado vendedor. Mas ele também vende curso, às vezes em company, cursos de pós-graduação, e são tickets muito maiores, e nesse momento ele acaba tendo uma equipe de vendas que mesmo esse lead sendo gerado pela web, ele acaba tendo um acesso a ele, acaba fazendo o processo de convencimento desses tickets maiores por intermédio de um vendedor. O Daniel perguntou, e como quebrar o paradigma do cliente que pede uma visita local? Você desloca alguém do seu time de inbound ou você transfere a oportunidade para o time de field? Eu acho que tem dois momentos aqui, muito boa pergunta inicialmente. Uma das coisas que normalmente nós fazemos, principalmente no nosso tipo de segmento que é software, se o ticket muitas vezes valer a pena, acho que a primeira coisa que a gente faz é tentar validar e colocar uma determinada pessoa de field sales e verdadeiramente essa barreira existe. Mas uma outra arma que a gente usa muito é porque às vezes as pessoas pedem isso exatamente por estarem acostumadas a comprar assim. Mas se você tentar convencê-lo do seguinte, poxa, antes de eu te fazer uma visita, deixa eu tentar validar algumas etapas de venda, né? Então, por exemplo, deixa eu fazer uma apresentação remota, deixa eu te mostrar quais são os preços, quais são as formas que eu implemento esse produto. Muitas vezes, se a gente consegue fazer isso um pouquinho antes, é o que ele desejaria que fosse feito dentro da casa dele, boa parte das vezes a gente não precisa se deslocar até fazer uma visita presencial. E com certeza, dependendo do ticket também, estou falando que esses modelos eles podem coexistir, né, de forma híbrida, dependendo do ticket, vale sim você disponibilizar uma pessoa para ir até o local. De fato, essa barreira existe, mas ela tem como ser quebrada através de metodologias quando você tem um processo de vendas bem estruturado e implementado. Só complementando, a gente, como eu falei um pouco rapidamente no seminário, o vendedor hoje, mesmo sendo um vendedor de campo, se você faz um trabalho bem feito de inbound, ele não precisa ser um evangelizador. Ele não precisa chegar e ter a primeira conversa da primeira vez que aquele cliente vai ouvir sobre aquele tema, e aí o vendedor está lá fazendo um trabalho lá de Messias, né, explicando, pô, tem isso, tem essa grande oportunidade, blá blá blá, ensinar, e aí depois sim mostrar uma solução ao produto. Então você pode meio que fazer um filtro também, deixar o marketing trabalhar nesse processo de evangelização, e muitas vezes quando tem uma demanda, de novo, através de software, você consegue ver o grau de engajamento que aquele potencial cliente tem, se ele já está mais educado, se ele está menos educado, e aí à medida que ele está de fato educado, ele já sabe do que se trata o tema do seu negócio, ele já tem uma ideia um pouco mais clara do que pode ser a solução, mas ele está querendo uma conversa tete a tete para poder ter uma confiança, inclusive, que a gente, principalmente aqui no Brasil, a gente muitas vezes ainda precisa desse aperto de mão ali para ter a confiança que a empresa que está do outro lado, né, da tela, ela realmente é uma empresa sólida, existe, as pessoas sabem o que estão fazendo, aí faz sentido, mas sempre olhando esse ponto que o Renan comentou, que é o tamanho do ticket, qual é o custo dessa venda, qual a probabilidade de fechar, quanto que vai dar de retorno se eu conseguir fechar essa venda. Quanto ele está evoluindo no funil de vendas. E, em geral, o que a gente recomenda para as empresas é ter estruturas híbridas. Então, você pode ter estrutura que é um pouco mais intensiva na parte física, mas geralmente buscando contas maiores de clientes e contas inbound sales, principalmente para contas que não têm um potencial para ser um ticket muito grande. O André disse, eu tenho um representante de vendas e alguém para gerar leads. Qual seria o próximo profissional para entrar nessa máquina? Eu responderia o seguinte, vai depender muito do volume de leads que o André gera hoje, né? Mas eu diria assim, se ele já gera em torno aí, acima de 200 leads por mês, e ele tem essa pessoa que está no Field Sales, a figura que eu colocaria ali é a de um SDR. O SDR, de novo, é aquela pessoa, vou falar isso com mais detalhes no curso, mas assim, ele é especializado, ele vive realmente de tentar conectar o cliente
logo no momento que ele acaba de ter algum determinado tipo de conversão ali na web, então ele começa a ter taxas muito maiores de conversão do que somente um vendedor. Então essa seria a figura que eu colocaria nessa estrutura, que seria um elo de ligação entre o gerador de marketing e o gerador de leads que está no marketing e a pessoa que está fechando os pedidos. Então o próximo passo da estrutura seria colocar um SDR especializado mesmo em fazer prospecções e calls de conexão com esses leads pré-qualificados pelo marketing. Perfeito. Só elencando essas prioridades, né? O vendedor primeiro não pode prospectar, então o marketing tem que gerar leads em volume suficiente para a gente poder ter uma matéria-prima para os vendedores trabalhar. E logo depois o vendedor também, idealmente, ele não deveria estar trabalhando com oportunidades ruins. Então, é um papel do marketing primeiro fazer um primeiro filtro nesses leads, então passar leads cada vez mais qualificados para vendas, mas ainda assim, muitas vezes você não consegue ter uma qualificação perfeita sem falar com aquele potencial cliente, então esse é o papel que o SDR faz. Então, na escala, resolve o problema de leads primeiro e resolve a qualificação depois, e aí sim começa a escalar, colocando mais vendedores ali dentro do processo. Como o tempo está chegando ao fim, vamos finalizar então com a dúvida do Alexandre. Ele pediu que vocês citassem um case de sucesso com o uso de inbound sales. Ah, bacana. Eu tenho um case interessante, cliente nosso, a empresa nos permite citar. É uma empresa que veio da área de tecnologia e o modelo inicial que ela trouxe era esse modelo que nós estamos um pouco mais acostumados de outbound sales, né? Era de sair fazendo prospecção e alguns clientes interessados, aquele processo de você comprar a lista, começar a ligar para essa lista e tentar identificar alguma oportunidade a partir dali. O resumo da ópera é que em 9 meses essa empresa ela vendeu 6 clientes somente. Dado um determinado momento que ela implementou não somente o conceito de inbound sales, né, porque a prerrogativa do inbound sales é que eu tenha a geração de leads inbound. Né, então, primeiro foi inbound marketing e inbound sales. 12 meses depois, essa empresa vendeu 250 clientes. O nome da empresa, depois se vocês quiserem dar uma olhada, chama-se Sofit. E qualquer momento que vocês quiserem falar com os proprietários também para ajudar a falar como foi essa implementação, é um case muito interessante que a gente viu, que é o seguinte, só a mudança de modelo saiu de novo, 9 meses para vender 6 clientes, para 12 meses para vender 250 clientes. E o grande fator de sucesso que eles comentam conosco foi exatamente essa relação de ter implementado um modelo de inbound marketing e inbound sales. Esse é um case bacana que a gente pode divulgar. Legal, muito bom. É isso, Nara? Então tá, pessoal, muito obrigado, espero que tenham curtido e se tiverem qualquer dúvida ou comentário, fiquem à vontade para colocar lá na página que a gente vai tentar responder aí na medida do possível. Grande abraço aí e bons resultados. Obrigado, pessoal. Até mais.